Oi, turma, tudo bem? Sétimo, na aula passada, nós falamos sobre o filo dos artrópodes. Nós falamos que artrópode significa animais com os apêndices articulados e com exoesqueleto de quitina. Nós falamos que os artrópodes, eles são animais com capacidade de voar, né? Alguns. Isso é uma grande vantagem evolutiva. E eles são o grupo mais diversificado da Terra. Nós falamos que os artrópodes têm 5 classes. Deixa eu voltar aqui para vocês lembrarem, ó. Cadê? Aqui. Nós falamos que eles têm 5 classes. Os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, os quilópodes e os diplópodes. Nós vamos ver todos esses grupos bem devagar, tá? Vamos começar com o primeiro, que são os insetos. Então, nós estamos no reino Metazoa, no filo Artrópoda e na classe dos insetos. Então, o inseto é a categoria de classe. Vamos voltar lá para a gente começar, tá? Agora, nós vamos começar a estudar os insetos de modo a entender a divisão do corpo deles. Como é que eles são? Eles têm cabeça, eles têm tórax, têm abdômen, o número de patas, quantas patas eles têm? 2 pares, 3 pares, 4 pares? O número de antenas, tem antenas, 1 par, 2 pares? Habitat, onde eles vivem, como eles respiram, como eles excretam, como é a circulação. Então, nós vamos estudar em detalhes esses grupos, essas 5 classes, certo? Insetos, gente. Olhe para esse desenho, é uma mosca, né? E essa mosca, ela é um inseto. Ela pertence à classe dos insetos. Perceba algumas características, tá? Olhe para o animal. Corpo. O corpo da mosca, de um inseto, é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Cabeça, tórax e abdômen. Então, o corpo tem 3 partes bem definidas. Patas. 3 pares, perceba. Primeiro par, segundo par, terceiro par. Então, são 3 pares de patas, 6 patas no total. E as patas, elas saem do tórax. Sempre as patas partem do tórax. No caso da mosca, ela tem 1 par de asas. Veja, 2 asas, 1 par. Também saem do tórax. Mas cuidado, asa não é critério para definir inseto. Por quê? Porque piolho é inseto e não tem asa. Porque pulga é inseto e não tem asa, ok? E antenas, perceba aqui, ó, bem pequenas as anteninhas da mosca, 1 par de antenas. Lembra da última aula dos olhos compostos? Olha que olhos grandes, certo? Então, o inseto ele tem o corpo dividido em 3 partes, 3 pares de patas, 1 par de antenas. Adiante. Divisão do corpo. Como é que é o corpo dos insetos? Dividido em cabeça, tórax e abdômen. Número de patas, 3 pares que são presas ao tórax. Número de antenas, os insetos têm 1 par de antenas. E, gente, as antenas, elas são órgãos de olfato. O olfato é o órgão do cheiro associado ao nariz. Então, os insetos percebem os cheiros através das antenas. Legal, né? O número de asas é variável, tá? Há insetos sem asas, como as pulgas, o tesourinho, o piolho. Piolho não tem asa, não. Ai, como é que eu peguei piolho? Você deve ter encostado no cabelo de alguém que tem piolho, ou usado o boné dessa pessoa, ou usado o amarrador dessa pessoa. Meu piolho não voa, não. Tem insetos com 1 par de asas, como é o caso das moscas, e com 2 pares de asas. Por exemplo, os besouros. Os besouros têm 2 pares de asas. Aí você vai dizer assim, eu nunca vi um besouro. A joaninha é um besouro, ela tem 2 pares de asas. As borboletas têm 2 pares de asas, as abelhas têm 2 pares de asas e assim por diante, tá? Aqui abaixo tem um monte de exemplos de insetos. Os gafanhotos, baratas, percevejos, borboletas, formigas, piolhos, traças, joaninhas, libélulas, cigarras, mosquitos, besouros, marimbondos e etc, tá? Gente, estima-se que haja 1,5 milhão de espécies diferentes. Imagina quanto... Estou falando de inseto, não de artrópode. Isso é só de inseto. Interessante, né? Muito bem, adiante.
Perceba esse esquema, né? É uma formiga ou uma abelha, não tenho certeza, mas é um inseto. Como é que eu sei que é um inseto? Porque o corpo tem 3 partes, veja, cabeça, tórax e abdômen. E como ele está cortado ao meio, eu sei que são 3 pares de patas, porque aqui eu vejo 3, então na outra parte tinha mais 3. Então, são 6 patas, 3 pares de patas. E um par de antena, né? Uma aqui e a outra antena está na outra parte. Mas esse desenho eu coloquei para vocês verem, turma, como é que é um inseto por dentro. Veja que eu destaquei para vocês aqui alguns órgãos, ó. Então, acompanhe comigo. Sistema digestório completo, ó, porque eles têm boca. E tudo que tá em laranja é sistema digestório e eles têm ânus, boca e ânus. Sistema nervoso eles têm, perceba aqui na cabeça, ó, tem um gânglio cerebral maior, como se a natureza quisesse fazer um cérebro, né? E pela barriga, ó, pela parte ventral desse animal, esses cordões aqui, azuis e pretos, ó, são neurônios. Então, é sistema nervoso, eles têm, certo? Nas costas, no dorso, ó, eu tenho aqui em vermelho o sistema circulatório. Veja quantos corações, muitos corações, corações no abdômen, né? Então, eles têm sistema digestório completo, sistema nervoso ganglionar ventral, porque está na barriga, na região do ventre, sistema circulatório, ó, dorsal. Eles fazem xixi, perceba aqui para mim, ó. Tá vendo uns canudinhos amarelos aqui? Esses canudinhos amarelos se chamam túbulos de Malpighi. Esses túbulos de Malpighi, gente, recolhem o xixi, que é a excreta, despeja aqui dentro, ó, no final do intestino, e esse xixi sai com as fezes pelo ânus. Mas eles têm sistema excretor, certo? Bom, sistema respiratório. É muito interessante. Os insetos têm um sistema respiratório muito eficiente, muito bom, que faz com que eles sejam animais rápidos. Se você pensar aí num marimbondo voando, uma abelha voando, eles são animais rápidos. Libélula voando, você quase não vê. Como é que os insetos conseguem ser tão rápidos? A resposta está na respiração desses animais. Observe com muita atenção aqui embaixo. Tem aqui um inseto. Cris, por que é um inseto? Porque o corpo tem cabeça, tórax, abdômen, 3 pares de patas, 1 par de antenas. Ok? Bom, se você observar esse inseto aqui, ó, aproxima aí pra mim, Tica, nesse inseto. O abdômen dele, que é essa parte aqui, tá cheio de buraquinhos, olha. Conseguem ver uns pontinhos pretos? Vou dar um zoom, ó, circulei de azul, esse pontinho preto, e vou dar um zoom. Esse pontinho preto aqui é essa entrada aqui, ó. É um buraco, gente, dentro, veja, tem um sistema de canais, de tubos, de canos. Então, esse buraquinho aqui, que se chama espiráculo, é o local de entrada de ar. Então, o ar entra pelo espiráculo, o ar percorre esses tubos e chega até os tecidos e as células, e esse ar ele vai levando o oxigênio. Depois esse ar recolhe o gás carbônico e tira do corpo do bicho pelo mesmo caminho. Esse sistema respiratório, através de canais, esses tubos se chamam traqueias. Então, eu digo que os insetos têm sistema respiratório traqueal. Se você for uma pessoa maldosa, que pegar um inseto, pegar o super bonder, entupir, colar aqui, ó, essas entradinhas de ar, esses espiráculos, o animal ele vai morrer sem ar. Porque o sistema respiratório dele, ó, a entrada é pelo abdômen, pela parte posterior do corpo. O ar entra por aqui, o ar chega a todos os tecidos, o oxigênio. O gás carbônico faz o caminho contrário. O gás carbônico sai dos tecidos, cai nos canais e vai sair por ali. Graças a esse sistema traqueal, que leva o oxigênio muito rápido para os tecidos, porque perceba como é o nosso sistema respiratório. O nosso ar, gente, tem que passar por todo
as vias aéreas superiores, o ar em nós, ele tem um caminho muito longo para percorrer, depois ele ainda cai no sangue e o sangue distribui esse ar. Em nós, o ar passa pelo nariz, pela faringe, pela laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmão. Chega no pulmão, o nosso ar ainda tem que cair no sangue, o sangue distribui o ar. Então, olha o tempo que leva, olha o caminho que o ar percorre em nós. Demora para a gente respirar. Os insetos não. O ar entra pelo espiráculo e já é levado diretamente a todas as células. Interessante? Muito bem. Se esforce um pouquinho para entender os insetos, tá bom? Adiante. Veja na mão dessa pessoa. É uma larva de um inseto. Pelo tamanho, eu arrisco a dizer que isso é uma larva de um besouro grande, aquele besouro Hércules, por exemplo. E perceba esses pontos pretos na ponta da seta. Esses pontos pretos, gente, são os espiráculos. Então, olhe para esse ponto preto. Agora, volta aqui um slide. São esses pontinhos pretos aqui, ó. Então, é por aí que essa larva vai respirar. Essas bolinhas pretas são os buracos, o começo das traqueias. Certo? Adiante mais um pouquinho. Olha essa outra imagem. Tá um pouco embaçada, mas é um besouro. E eu quero que você repare, ó, os espiráculos. Olha o abdômen do bicho. E na ponta da seta branca, que é o buraquinho, é um espiráculo. É a entrada das traqueias. Repetindo, eles têm sistema respiratório traqueal. Eles não têm pulmões nem brânquias, eles têm traqueias. Ok? Adiante. Por dentro, né, os aspectos fisiológicos, os insetos, então, têm sistema digestório completo, né, com boca e ânus. Digestão extracelular quer dizer que dentro do estômago. Eles têm sistema circulatório, ó, volta lá no desenho da formiga. Olha aqui em vermelho. Eles têm sistema circulatório e eles têm um sistema circulatório aberto. Guarde essa palavra que daqui a pouco eu explico o que é sistema circulatório aberto, tá? Eles têm sangue, porém o sangue é sem pigmentos. O nosso sangue é vermelho, o dos insetos não, tá? É esbranquiçado, meio transparente, não tem cor direito. O sistema respiratório é traqueal, constituído por traqueias. Sistema excretor é o modo pelo qual eles fazem o xixi. Eles fazem xixi, volta lá na imagem, ó, para você relembrar. Aqui, ó. Os tubinhos amarelos, os túbulos de Malpighi, são os órgãos de excreção, retiram as excretas, Então, o sistema excretor composto por túbulos de Malpighi, que vão remover as excretas do sangue, né? O sangue deles se chama hemolinfa. E vai jogar no intestino e esse xixi sai pelo ânus junto com as fezes. E eles têm sistema nervoso ganglionar ventral. Volta aqui no desenho. Aqui, ó. Esse cordão aqui na barriga do bicho, ó, é o sistema nervoso ganglionar ventral. Ventral porque está na região da barriga deles. Muito bem. Adiante. Turma, vamos falar um pouquinho sobre a circulação. Eu disse que eles têm sistema circulatório aberto e que o sangue não tem cor, não tem pigmentos. A hemolinfa, ela é transparente. Pensa comigo aqui. Todo mundo já matou uma barata na vida. Barata é um inseto. Quando você pisa nela, não sai uma gosma esbranquiçada ou transparente? Aquilo é o sangue. Se eles tivessem sangue, na hora que pisasse na barata, ia sair vermelho. Mas não, eles não têm sangue. Se você matar um inseto e sair sangue vermelho, é porque aquele inseto, ele é um inseto parasita. Ele se alimenta de sangue e aquele sangue está no intestino, não nos vasos sanguíneos dele, tá? Mas adiante. Sistema circulatório aberto. Vamos entender por que é dito aberto. Olha essa imagem aqui com muita atenção, tá? Esse bicho aqui é um gafanhoto, né? Um grilo, não sei ao certo a diferença entre eles. E aí, aqui em cinza tá mostrando um esquema, um desenho do sistema circulatório aberto. O que eu entendo desse desenho? Essa região maior é o coração do gafanhoto e aqui do coração está partindo os vasos sanguíneos. No caso, são artérias.
Então, artéria e artéria. E perceba, gente, que a artéria, veja, ela sai do coração e quando chega nesse local aqui, ó, você tá percebendo que ela tá aberta? Parece que pegaram uma tesoura e cortaram, ó, cortaram aqui. Tá aberto, ó. Por isso que chama sistema circulatório aberto, porque os vasos sanguíneos, eles têm uma região, ó, em que não tem continuidade, tá aberto, como se tivessem vindo aqui cortado. Então, estão vendo essas setas pretas? É o caminho que o sangue faz. Então, o sangue sai do coração, entra nas artérias e ele vai cair nesse espaço aqui, ó. Esse sangue que é a hemolinfa que é o sangue deles, vai encostar nas células que estão aqui. E depois essa hemolinfa, ela vai ser mandada de novo para o coração. Nós, seres humanos, nós não temos o sistema circulatório aberto. Em nós, as artérias, elas são contínuas, elas são emendadas, não tem essa abertura. Mas nos insetos tem, tá? Eles evoluíram assim e funciona bem para eles. Eles estão tendo a circulação mesmo com as artérias abertas. Daí que vem, então, o sistema circulatório aberto, ok? E o sangue com hemolinfa, certinho? Lembrando que o sangue, ó, não há pigmento, ou seja, ele não tem cor. Pigmento é o que dá cor. O sangue deles não é vermelho, não tem cor. Exceto nos crustáceos, tá? Em algumas aranhas que o sangue tem hemocianina, que aí já é a cor azul, não é vermelho também, tá? Mas é assunto pra frente. Adiante, quantos minutinhos já deu aí? Não, 16 já. Aqui, este desenho aqui, ele ilustra muito bem os tipos de sistema circulatório. Perceba, coração, vaso sanguíneo e aqui tá aberto. Aqui na figura de baixo, coração, vaso sanguíneo e veja que aqui, ó, os vasos sanguíneos, eles têm continuidade. Então, em cima, eu tenho um sistema circulatório aberto, que é dos insetos. Aqui embaixo, eu tenho um sistema circulatório fechado, que é o nosso, por exemplo. Então, esse é dos insetos. Aqui é aberto. Esse é o nosso, ele é todo fechado. Ou seja, em nós, o sangue passa sempre dentro dos vasos sanguíneos. Ok? Guarde assim por enquanto. Vou dividir o vídeo em 2, tá, turma? Senão vai ficar muito longo.